alla fine. Gente, a Juventus está entregando entretenimento. Que jogaço! Uma partida espetacular, um 4-4. O Dortmund já no final da partida vencendo por 4-2. A Juventus foi lá e empatou. Lembrando por que a máxima, a frase da Juventus é o fino alla fine. Até o fim. E foi até o fim que a Juventus conseguiu esse empate, algumas considerações importantes aqui sobre esse jogo, algumas pontuações também sobre algumas individualidades que precisamos falar por aqui, não é mesmo, seu Elis? E, claro, uma análise dessa estreia um pouco mais pela visão da Juventus, tá, galera? Obviamente, aqui no canal a gente fala um pouco mais sobre futebol italiano, PSG, Liga dos Campeões, Bahia, então uma visão de quem assiste por exemplo, todas as partidas da Juventus e as principais do futebol italiano e que, claro, não consegue acompanhar tanto o futebol alemão e o Borussia Dortmund, mas, obviamente, vai estar aqui dentro da análise. Deixa o like se você curte o canal, se você curte a Juventus, enfim, Liga dos Campeões, super me ajuda, não custa nada para vocês. E se inscreve aqui, a gente está muito perto de bater, mais ou menos, a meta de 50 mil inscritos. E os comentários do que vocês acharam desse jogaço. É apenas a terça-feira, a primeira data de Liga dos Campeões da temporada, e a gente já teve esse jogaço com a Juventus. Foi um primeiro tempo, os primeiros 45 minutos, muito mornos, assim. Eu cheguei a comentar no Twitter que tinha sido um primeiro tempo morninho, chatinho, e eu normalmente nem faço tantos vídeos aqui de pós-jogo de Liga dos Campeões sem ser o jogo em que eu estou fazendo a cobertura, né? Nessa semana, na quarta-feira, estarei na cobertura do jogo do PSG, e esse com certeza tem vídeo. E na quinta, vou fazer também o pós de Napoli e City. Mas eu, na temporada passada, por exemplo, não fazia. Então, quando terminou o primeiro tempo, eu fiz, ai, gente, prometi fazer esse vídeo e vai ser um jogo insuportável. A Juventus cozinhando essa partida, sem nenhuma criatividade. Tava segura ali na defesa no primeiro tempo, é verdade, mas faltando, assim, muita precisão no último terço do campo, errando muito, não só nas finalizações, mas nos passes. Assim, uma Juventus bem modorrenta no primeiro tempo, e o Borussia Dortmund também, tá? Foi um primeiro tempo que eu fiz, olha, esse vídeo vai ter, tipo, 500 pessoas assistindo no máximo. Ainda bem que não foi isso que aconteceu, e a gente teve 8 gols apenas no segundo tempo. E aí, assim, eu vou pontuar os gols, obviamente corram depois lá nas redes da TNT Esportes pra assistir, mas vou pontuar os gols porque aí eu vou me lembrando das análises e das informações que eu quero trazer aqui. O primeiro gol do ADM foi um belo gol, né? O ADM faz o gol já no iniciozinho do segundo tempo, quando o Borussia Dortmund já era melhor, já tinha tido uma chance mais interessante. Era bem iniciozinho, mas o Borussia Dortmund voltou mais alerta, mais acordado pro segundo tempo. Tem uma defesaça do Di Gregório logo depois do primeiro gol do ADM, do Borussia Dortmund, um belo gol, inclusive vários golaços, aliás, na partida. Tava 1-0 quando o Di Gregório fez essa defesaça, mas o que me chamou nessa defesa? O passe é pro Guirassy, quem faz a finalização é o Guirassy, mas o passe é do próprio ADM, e assim, o que ele tem de espaço para receber a bola, pensar e decidir o que ele vai fazer, e aí sim dar o passe pro ADM, pro Guirassy, que finaliza e o Di Gregório faz o gol, é um dos pontos principais de debilidade, de ponto fraco dessa Juventus. É a marcação e a proteção ali na entrada da área, porque a Juventus, eu inclusive acho, já falei aqui, enfim, em outros lugares também, para mim o Bremer em grande fase, enfim, estando bem fisicamente, quando ele lesiona, né, na temporada passada, na segunda rodada, inclusive, da Liga dos Campeões, e aí fica quase um ano fora dos gramados, para mim ele era o melhor zagueiro em atividade na Europa. Eu acho que ele tem, para mim, assim, qualidade para ser o titular de seleção brasileira, mas ele tá voltando, né? Mas faz um bom início de temporada. No final de semana, no jogo em que a Juventus também entregou entretenimento, no 4-3 vencendo a Internacional, ele dá 2 assistências para gol. Então, é um jogador que no primeiro tempo achei que estava bem, mas junto com uma Juventus em geral. No segundo tempo,
apesar de eu achar que o Bremer, o Tudor, inclusive, tem jogado com a defesa a 3, né? Apesar de eu gostar dos nomes, assim, da Juventus, em especial do Bremer, o problema maior para mim, acho que não foram também, mas o problema maior para mim foi a proteção para a zaga. Porque a maioria dos gols, eles saíram de espaços em que era para ter uma marcação ali antes, né? Um volante ali antes, uma proteção ali antes de chegar no zagueiro. Então, para mim, foi talvez o grande erro da Juventus. Alguns dos gols foram assim, tirando o pênalti, acho que 2 ou 3 gols foram assim, né? De fora da área ou da entrada ali da área. Na Internacional já tinha sido assim, então é uma falha muito grande que o Tudor precisa entender o que está acontecendo. É a falta do Locatelli, porque o Tudor escolhe colocar o Koop Meiners em campo, né? Então é preciso identificar qual que é esse problema, qual que é a solução, na verdade, porque o problema está muito claro. Eu já vou falar um pouquinho da escalação da Juve, antes voltando aqui. Então tem essa defesaça do Di Gregório, aí tem um gol do Lidis a la Del Piero, que assim, gente, é uma obra de arte. O gol do turco, o Del Piero turco, como muitos falam. Assim, ele é muito, muito bom. Assim, eu não consigo pensar aqui rapidamente um jogador que neste momento, ou que assim, num recorte curto agora, esteja tão próximo dele em termos de eficácia na finalização de fora da área. Ele já tinha, e aí obviamente eu vou abrir um pouquinho mais o recorte, mas o gol dele, se eu não me engano, é o primeiro gol dele na Liga dos Campeões, se eu não tô louca, mas o gol dele na estreia da Juventus na temporada passada é um golaço, assim, também a lá da Del Piero. Ele já tinha feito gol também de fora da área no clássico, no Derby de Itália no final de semana, e assim, é uma joia que a Juventus precisa fazer de tudo para potencializar, guardar. Acho que ele tem contrato, ele ainda tem contrato, acho que por mais 2 ou 3 anos, e a Juventus já começa a querer renovar e aumentar o salário dele, e precisa fazer isso, Assim, o Lidis, ele tem um potencial de ser o próximo ídolo da Juventus, até por essa mística que ele tá criando, primeiro, porque ele bate igual ao Del Piero. Tem uma comparação desse gol dele na temporada passada na Liga dos Campeões com um gol do Del Piero, que, gente, assim, você faz os frames, é ridículo de tão igual. Então, assim, alguém que parece com o Del Piero, os torcedores da Juventus, eu sei bem como é isso, se apaixonam. Então, é pra guardar e, assim, fazer de tudo para potencializar esse garoto. Eu falei muito sobre ele, o Bremer e o Thuram como espinha dorsal dessa Juventus, né? E ele é o grande líder técnico dessa Juve. Aí depois tem um gol do Enmecha, ou Enmecha que fala, não sei exatamente como fala ele, com o ADM novamente tendo espaço para dar o passe, ou seja, claramente é um grande problema para essa Juventus. Aí o Vlahovic entra, o Vlahovic que é um problema financeiro para a Juve, no fim das contas ninguém quis levar ele, principalmente por conta do salário dele, então ele está em fim de contrato, né? Ele, enfim, no fim da temporada a gente entende que o Vlahovic vai sair, e ele precisando mostrar serviço, entrando como substituto, tem indo bem na temporada. Então o Vlahovic empata com um passe do Ildiz, né, para ele. O Vlahovic, inclusive, assim, se fosse em outros momentos, e aí a gente vê o quanto que confiança faz diferença, essa bola teria chegado no Vlahovic. Não, é o segundo gol dele, na verdade esse gol, ok? Aí o gol seguinte que ele vai fazer, que é muito sobre confiança. Mas aí tem o gol do brasileiro, do Ian Couto. Pra mim, tem uma falha ali do Di Gregório. O Di Gregório, pra mim, não foi bem na partida, apesar dessa defesaça que eu falei. Aí tem... isso o Dortmund faz 3-2, aí o Bensebaini faz o 4-2 de pênalti. O Vlahovic faz o 4-3 nesse gol, que eu acho que se fosse em outro momento essa bola não tinha entrado. E aí depois o Kelly, com uma assistência do Vlahovic, faz o 4-4 já nos acréscimos. É uma partidaça do Vlahovic. E aí, vamos falar a verdade? O jogo mesmo teve 45 minutos, porque os primeiros 45 minutos do primeiro tempo a gente esquece, a gente não precisa falar sobre essa partida, sobre
esse outro jogo, na verdade, que aconteceu, foi um jogo no primeiro tempo, um outro jogo, esse sim, um grande jogo, uma partidaça, não só do Vlahovic, mas nesse sentido, inclusive, de alma, de fino alla fine, da Juventus, é um fino alla fine mesmo, e assim, partidaça do Vlahovic. Rapidamente sobre a escalação da Juventus, o Tudor, que eu tenho muito pé atrás, tenho mesmo, foi com o Di Gregório no gol, como a gente imagina, aí ele foi com a defesa 3 que ele tem ido, mas com modificações, né, o Gatti não participou, então o Kelly, o Bremer e o Kalulu, o Cambiasso na esquerda, o McKennie na direita, eles voltavam, obviamente, para fazer a linha de 5 quando precisava. No meio-campo, o Thuram e o Koop Meiners, né? Então, o Koop Meiners, eu acho que tem uma opção maior para tentar uma qualidade de mais criatividade, um passe, é um jogador que mostrou que tem essa capacidade em outras temporadas, não na Juventus, mas acho que a ideia foi um pouco mais isso, porém ficou devendo na parte da proteção da área que eu falei aqui. E aí tem o Ildiz, obviamente, que faz um gol e uma assistência, o Jonathan, o Jonathan Davi, na verdade, né, que não faz uma partida tão bem assim, e o Openda, que esse sim fez uma partida bem apagada. Entra o João Mário, que entrou e eu nem percebi que ele entrou, que eu nem lembrava que ele tinha entrado. O Vlahovic, que faz 2 gols e ainda dá uma assistência, assim, o melhor jogador da partida, faz realmente uma partidaça. O Locatelli, que também entra e vai bem, e o Zegrova depois e o Adzik, né? Aí já... Não, nossa, eu nem tinha visto que o Adzik tinha entrado tão cedo. Mas enfim, nem fez tanta diferença assim, pelo menos eu não percebi. Então, só esses destaques para a escalação da Juventus. A Juve, para mim, não tem um calendário tão complicado, tá? Nessa Liga dos Campeões. Eu vou até colocar aqui, porque tá difícil saber quem pega quem, porque nesse novo formato, cada um tem o seu caminho, então é difícil realmente achar ou lembrar, nem do PSG eu sei decorado, mas a Juventus empatou com o Dortmund em casa, em termos de resultado, de pontuação é ruim, tá? Era um dos jogos que eu acho que a Juventus deveria ter pontuado cheio, porque é a sua partida em casa, aí vai enfrentar o Villarreal fora, aí enfrenta o Real Madrid fora também, é o principal jogo, assim, da Juventus na temporada, por isso que eu acho que tinha que ter vencido o Dortmund em termos de tabela. Recebe o Sporting, enfrenta o Bodo Glimt fora de casa, recebe o Pafos, recebe o Benfica e, por fim, fecha com o Mônaco. Então, assim, considerando que vença, por exemplo, contra ou pontue bem, né, contra Villarreal, Sporting, não tô dizendo que é fácil não, tá? Eu tô criando aqui um bom cenário para Juventus, um cenário positivo para Juventus. Villarreal, Sporting, Bodo Glimt, Pafos, Benfica e Mônaco, dá para vencer, dá para pontuar. Fácil? De jeito nenhum, alguns mais, outros menos, né? Bodo Glimt e Pafos tem que garantir 6%, os outros não, porque contra Real Madrid é complicado. Então, é ruim para Juventus começar com um empate em casa, em termos de tabela, é complicado, mas tem algumas boas notícias, né? Acho que, em especial, essa alma da Juventus, esse resgate, né, do que é essa Juventus, no sentido de não desistir até o fim, de ser uma equipe que luta realmente e que é a principal identidade, assim, foi de várias equipes, mas é a identidade que todo torcedor da Juventus quer que a Juventus tenha. E a Juventus tem entregue isso nas últimas partidas, tem entregue não só entretenimento, né, mas essa questão da identidade. E aí, só, assim, repito, tenho muito pé atrás com o Tudor, eu não sei o quanto que ele consegue realmente fazer essa equipe dar um passo a mais, mas vejam só, a Juventus tem até o momento, são 4 jogos, 3 vitórias e um empate. É verdade que não perdeu ainda, acho que é a líder, inclusive, do campeonato italiano, né? São 3 jogos e 3 vitórias. Fez 11 gols e sofreu 7 gols. São 7 gols em 4 jogos. É muito gol sofrido. Nas últimas 2 partidas, a Juventus fez 8 gols e sofreu 7 gols. Então, assim, entretenimento, sim. Equilíbrio, não tanto. Então, vamos ver como é que essa Juventus vai
evoluir ou não durante a temporada, mas hoje ao menos foi divertidíssimo esse segundo tempo louco dessa Juve. Se você tá vendo esse vídeo na terça-feira, quarta-feira tem análise do jogo do PSG com a Atalanta, na quinta-feira tem análise de Napoli e Manchester City. Não sai do vídeo sem deixar o like e conferir se você está inscrito no canal para não perder mais conteúdos como esse se você gostou e, claro, comentários aqui do que vocês acharam da partida. Até amanhã, gente, até a próxima partida.